deux, trois, c'est parti! Tenho uma pergunta para você. Você sabe quantos sons a letra A pode formar em francês? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7. Isso tudo? É. Vem comigo que eu vou te explicar direitinho. Meu nome é Luísa, sou internacionalista e professora de francês e você está na Parlu, projeto que une minhas duas paixões. Vamos aprender a pronúncia correta do A em diferentes situações. A gente vai começar dos casos mais simples e vai até aqueles mais complicados que nós, brasileiros, acabamos tendo a tendência de não falar corretamente, mas que você com certeza vai acertar, porque eu vou te explicar de um jeito muito fácil. Vamos para o nosso primeiro caso. É o A com som de A, como em português. Por exemplo, na palavra chat, que é gato. Le chat, a gente pronuncia A como em português. Uma frase com vários exemplos de A. Le chat a quatre pattes. Le chat a quatre pattes. Então, o gato tem 4 patas. Le chat a quatre pattes. Aí tem uma pegadinha, que não é bem uma pegadinha, mas é um detalhe que normalmente nós brasileiros também acabamos dando uma erradinha. Vou te explicar. Por exemplo, aqui a palavra montagne. Montagne é montanha em francês. Você repara que em português, antes de um N ou de um NH, de um M, o A fica com som de an. Olha, montanha. Em francês, isso não acontece. A vai ficar com som de A. Então, a gente vai dizer montagne. Montagne, o tá é igual o tá de tábua, nada de tan. Montagne. Outro exemplo, uma pane elétrica. Eu vou dizer une panne. É a mesma coisa, não vou falar pan, é panne. Donc, une panne. Pá igual pá de panela. Une panne. Dito isso, vamos continuar. A gente viu que o A não vai ter som de an antes do N ou do M, né? Então, a gente vai falar montagne, panne, mas às vezes o A tem som de an em francês e é o nosso segundo caso. Então, vamos lá. O segundo caso é quando a gente tem um A, mais um I, mais um N. A e N na mesma sílaba em francês formam o som de an, como an de maçã, amanhã. Esse som existe também no português. Alguns exemplos? La main, a mão, la main. Le train é o trem, le train. Ou então, américain, americano. Então, A e N com esse som de an, américain. E qual que seria o feminino do américain? Américain, no feminino, se escreve dessa forma aqui, com um E no final, que é a indicação do feminino. Mas aí eu vou pronunciar américaine. Américaine. Então, de an, que é o masculino, eu vou pronunciar aqui N, que é o feminino. E por que eu não pronuncio an se eu também tenho A e N? Porque o A e N, nesse caso, não estão na mesma sílaba. Para A e N terem som de an, eles precisam estar na mesma sílaba. Aqui eu tenho duas sílabas. Eu tenho o AI e o NE. Então, américaine introduz o nosso terceiro caso, que é o A mais o I, formando o som de E ou E, às vezes, depende do caso. Vamos lá ver alguns exemplos. Por exemplo, les américaines aiment McDonald's. As americanas gostam do McDonald's. Repara que McDonald's é bem estranho em francês, né? McDonald's. Donc, aqui a gente tem o N de américaine, que é aí com som de E, e também temos o verbo aimer, que é amar ou gostar nesse caso, e aí aime, o verbo conjugado, também vai ter aí com som de E. Uma outra frase, nous aimons le chocolat. Nós gostamos de chocolate. Nesse caso, nós temos o verbo aimons, conjugado, que também é gostar, e esse A mais I
vai ter som de E. Nous aimons. Então, aqui, les américaines aiment, mas nous aimons com som de E. Além disso, essa variação de som E ou E depende um pouco do sotaque e da região da França com a qual a gente está falando, né? De onde vem a pessoa que está conversando com a gente. Então, por exemplo, no sul da França, em Nice especificamente, que é a cidade onde eu morei, a gente tem tendência a pronunciar mais E do que E. Já em Paris, a gente pronuncia mais E do que E. Então, por exemplo, a palavra le lait, que seria o leite, a gente pode ouvir a pronúncia E com le lait ou então E como le lait. E qualquer variação entre o E e o E. Às vezes a gente não consegue identificar direito. Continuando. A mais I tem, então, a gente viu o som de E ou de E, dependendo. Mas, atenção! A e L, na mesma sílaba, vai ter som de AI e não de L ou EIA ou alguma coisa do gênero. Então, apesar do AI ter som de E, se for uma sílaba com A e L, essa letra L, aí a gente vai falar ai, como por exemplo, je travaille, eu trabalho, je travaille. Ou então, je ne travaille jamais, eu nunca trabalho, je ne travaille jamais. Que aí a gente tem aí o AI com som de E, mais um exemplo. Vamos então para o nosso quarto caso. O quarto caso é quando a gente tem as letras E, A, U ou simplesmente AU juntas e elas vão formar o som de O como ovo ou O como obra, mas normalmente é O. Vamos ver algum exemplo aqui. Laure. Laure é Laura. Então veja que em português a gente fala au, Laura, e em francês a gente vai falar Laure, nesse caso com som de O de obra, mas normalmente é O. Quer outro exemplo? Aussi. Aussi é também. Então tem o A mais o U que formam esse som O. Un chapeau é um chapéu. Então a gente tem o som de O com as letras E, A, U. Un chapeau. E le dernier exemple, último exemplo, a palavra jaune, que é amarelo. Então, jaune, A mais U, formando o som de O. E agora a gente vai para o nosso quinto caso. O quinto caso é para os fortes. É aquele que eu falei que a gente, brasileiro, tem uma certa dificuldade em conseguir pronunciar corretamente, mas que eu vou te explicar direitinho para você não errar e sempre acertar, porque não é difícil assim. Vamos lá. A gente viu até agora um resumo. A gente viu A com som de A. A gente viu AIN, que tem som de AN. A gente viu AI, que pode ter som de E ou de E. A gente viu também EAU, ou simplesmente AU, que vai ter som de O ou de O. Então, agora já foram 6. E agora o último, eu vou pedir para você ver essa palavra que eu vou deixar aqui e me dizer como que a gente pronuncia ela. Então, a palavra está aqui. Pausa o vídeo se você quiser, grava você falando essa palavra e aí depois a gente continua. Vamos lá então continuar. Toda vez que eu tenho AN em francês ou AM de macaco, é o nosso quinto caso. Nessa palavra especificamente, a gente tem a sílaba RANT. Mas o que me interessa aqui é o AN. Como no Brasil a gente não tem esse som, o som correto de pronúncia dessa sílaba, o que a gente tem tendência a fazer? Ler como se fosse português. Em português, A mais N, a gente fala AN. Então, a gente vai ter tendência a ler essa sílaba aqui como se fosse RAN. Mas não é o caso. Lembra que o AN em francês é quando a gente tem A e N. A gente já viu isso mais cedo no vídeo. Então, nesse caso, quando a gente tem AN ou AM, a gente vai pensar num som que existe em português e dele eu vou te ensinar o passo a passo para você construir o som correto. Vamos lá. A gente vai dizer ro, como na palavra roda. Ro. Então, a palavra completa ficaria nesse primeiro momento restaurant. Restaurant. Mas ainda não está o som correto. Vamos continuar. Do
O, eu vou pedir para você imaginar um N depois desse O. Então, ao invés de parar no Ró, eu vou colocar um N depois. Aí fica assim, ó. Ron. Pensa no N. Ron. Então, ficaria restaurant. Restaurant. Eu tô fazendo uma sílaba bem alongada para você ver essa passagem pelo O e depois indo para o N. A gente vai aprender a fazer isso cada vez mais rápido. Então, a gente vai tentar falar restaurant, restaurant, falando esse on rapidinho. Tenta aí. Conseguiu? Deu tudo certo? Então, vamos ver uma outra palavra. Aqui, ó, que quer dizer dentro em francês. Ó, tem uns cachorros brigando lá fora. Quer dizer dentro em francês. Então, a gente vai lembrar que A mais N, a gente não pronuncia como se pronuncia em português. A gente vai pensar na letra O e vai começar a pronunciar. Então, o D mais o O, a gente pensa em Dó. Dó, e agora eu vou colocar o N depois do O. Então, vai ficar Dom, Dom. Então, a pronúncia correta dessa palavra, que significa dentro, vai ser Dom. Gostou do vídeo? Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e a gente se vê numa próxima vez. Au revoir et à la prochaine!